de Aquino, cidade São Paulo, capital. Pergunta: boa noite. Por favor, é possível esclarecer um pouco a fala do Mestre Jesus em Mateus, capítulo 19, versículo 4 ao 12, sobre o papel sexual, o divórcio, o adultério e os eunucos? Jesus foi de uma extraordinária, falando no sentido intelectual, clarividência, lógico, né? O maior representante da verdade da terra, para a terra de todas as épocas. E ele fala de eunucos em 3 camadas. Vamos começar por essa história dos eunucos. Eunucos que nasceram assim. Eunucos feitos eunucos pelos homens. E eunucos que se fizeram eunucos em nome do reino dos céus. E ele termina dizendo assim: quem tiver ouvidos de ouvir e olhos de ver, que veja e ouça. Quem puder compreender, compreenda. Era uma mensagem cifrada para épocas futuras. Quem é um eunuco que nasce eunuco? O que é um eunuco, não é? A gente sabe do eunuco no sentido literal, foi o que ele disse, eunuco feito pelos homens e pelas mulheres da terra, que eram homens, né? Eles eram castrados para poder tomarem conta dos haréns, como se isso resolvesse alguma coisa, né? Porque só uma parte estava castrada, não, etc, etc, né? Se a pessoa falta um pouco de criatividade, resolve-se a parada, né? Só para relaxar num assunto tão sério. Então, mas achavam os donos dos haréns achavam que tirando o negócio era suficiente para poder o cara não poder fazer nada. Mas quem é que nasce? Agora vamos passar para outro ponto. O eunuco, assim feito em amor do reino dos céus. Aqueles que escolheram o celibato. Aqueles que escolheram não constituir família. Porque família é um sacerdócio. Família exige tempo e espaço mental e emocional, de um modo que a pessoa nunca vai poder priorizar com clareza outros objetivos, outros propósitos que não tenham os filhos e filhas envolvidas. É impossível, a não ser que se fuja a responsabilidade. Na nossa organização nós temos uma quantidade enorme de casais heterossexuais sem filhos. Eu digo assim, uma quantidade enorme em termos percentuais em relação à população. Eles se sentem aqui acolhidas. Assim como nós temos os homossexuais que não estão correndo para adotar filhos também, ou gerar seus filhos biologicamente, porque não tem nada a ver reprodução humana com orientação sexual. Considero de uma indecência, para introduzir em parênteses rápidos para aqueles que já conhecem também, peço desculpas, essa é a nossa opinião, é de uma indignidade, de uma invasão à privacidade das pessoas tremenda perguntar quando é que o casal vai ter filhos. É mais ou menos como arguir a pessoa sobre sua orientação sexual. Se a pessoa não toma a iniciativa de falar, não se deve perguntar. O casal aparece e logo alguém acha muito normal dizer quando é que vem o filhinho, ou se chegar uma filhinha, quando vem agora um menino. Como se o casal também tivesse poder de decidir o gênero da criança. Isso é extremamente ofensivo. Se orientação sexual, aí onde entra o eunuco, que já nasceu eunuco, alguém que já nasceu sem condições de viver a sexualidade considerada normal. E para a época, então, única, a heterossexualidade reprodutiva. Então, já nasceu eunuco porque não podia escolher. Não se escolhe ser homossexual, bissexual ou assexual como heterossexual. A pessoa nasce. Mas voltando para esse assunto da sexualidade. Sexualidade é uma coisa, gênero é outra, e vivência afetiva conjugal, outro assunto. Ter filhos ou filhas, outro, que nós podemos ter filhos ou filhas fora do relacionamento conjugal. Eu me recordo de algumas amigas íntimas que eu perguntei. Estavam próximas de chegar naquela data de validade, horrível isso, doutor Simar Coutinho falando, né? Que em termos biológicos está certo, em termos que a tecnologia está ajudando na área de reprodução humana. Mas por volta de 35 anos a fertilidade feminina cai muito, Até a partir de 35 anos a probabilidade de deficiências genéticas a partir do envelhecimento dos óvulos e dos espermatozoides também. Antes só se falava de óvulos, agora sabe-se que o gameta masculino também compõe os distúrbios que podem surgir por causa da idade avançada no momento de parir. E antes só se dizia que eram os gametas femininos, os óvulos. Mas não só isso. Nós temos que considerar que a pessoa, o que é sério que eu falo, que tem tanto assunto para falar, né? Qual o mais importante para a gente não desviar o assunto? O mais importante é que a pessoa descubra em si se quer ser mãe ou pai. O assunto é ser eunuco ou não é. Você vai ser pai ou mãe. Você tem vocação para ser pai e mãe. No sentido literal, quando eu digo literal, não é biológico, não. É que quem vai adotar
pegar bebê. Essa história de adotar adolescente ou adulto, que vocês devem se recordar que já tocamos aqui publicamente, que a adoção foi uma instituição jurídica criada, né, um instituto jurídico, digamos assim, uma entidade jurídica criada pelos romanos para favorecer a transmissão de herança dos generais muito ricos, com espólio, lógico, né? A maior parte das vezes eram espólios, embora tenham, não estou querendo agora fazer crítica ao Império Romano, porque trouxe benefícios extraordinários para a humanidade, é uma coisa da época, mas queriam transmitir o seu patrimônio para seus amantes mais jovens. E o recurso que eles encontraram foi transformar o amante mais jovem, que às vezes desenvolveram intimidade por uma circunstância em campo de batalha, né? Aí alguns aqueles sujeitos mais abertos, porque a orientação sexual tem a heterossexualidade, tem alguns que são mais propensos à abertura. E a pessoa que não julga que é aberta no campo de batalha pode ficar aberta e aconteceu. E a pessoa querer bem mesmo e se vincular e ter um compromisso profundo e quer passar o patrimônio para aquela pessoa. Vejam que era um interesse espiritual sério. A pessoa não estava querendo só usar o parceiro. Queria que o parceiro herdasse a sua fortuna. E para isso surgiu a instituição da adoção. Mas isso é só o primórdio, são só os primórdios da adoção. O que nós devemos considerar, claro que pode haver adoção lá atrás, quando eu comecei a estudar o direito. Tem vários colegas aqui, ou ex-colegas, né? Eu não sou da área. Então, ex-colegas da direito, mas lá com Clovis Bevilacqua, ao Código Civil de 16, que entrou em vigor em 1917, 100 anos já. Ele estabeleceu que o direito brasileiro sempre foi muito avançado, que não poderia haver adoção de alguém mais novo do que 16 anos, que é a pessoa. Então, 16 anos de diferença. Tem que ter no mínimo 16 anos de diferença. 16 anos de diferença ou mais a distância. Porque senão, como é que a pessoa ser pai ou mãe, orientar a pessoa? Tem que pertencer a outra geração. Então, se pode adotar uma pessoa mais velha, sim. Mas a experiência da maternidade vai estar corrompida em sua completude. A pessoa tem que pegar bebezinho recém-nascido, com os ossinhos molinhos, perdendo noite, se preocupando com a escola, as incertezas, as interrogações em todos os âmbitos imagináveis e os que o pesadelo, a obsessão e até a consciência sugerem que a pessoa tenha como objeto de preocupação, né? Qual vai ser a rota que essa pessoa vai tomar na vida, quais serão as crises que ela vai atravessar, como eu faço para transmitir para essa pessoa que esse caminho é perigoso, que não siga, eu já sei, mas como passar para a cabeça daquela pessoa. Eu acredito que a adoção seja isso. Ou filiação. Filiação, paternidade, a parentalidade, ser pai ou ser mãe, é ser pai e mãe desde bebê de alguém. Pode haver outras situações e as pessoas têm a necessidade natural da parentalidade. Quer admitam ou não, quer gostem disso ou não. Todos nós temos a tendência, a inclinação a cuidar de outras pessoas. Nem que seja pelo mentoreamento. Mentoreamento profissional, acadêmico, tão comum vocês, as amigas acadêmicas, né? Que tem os seus... que é um trabalho, ninguém fala sobre isso. Claro que benefícios relacionados a prestígio, a créditos profissionais por alguém ser orientador de certa pessoa, mas não é pago, né? Não se fala sobre isso, né? Não é um serviço pago. Então, a parentalidade é um sacerdócio. Ou a pessoa é vocacionada, ou melhor, não ser pai e mãe. É antiecológico, né, gente? Porque bebê é um gasto, uma devastação para os ecossistemas. Então, não é interessante que a gente está com um problema de superpopulação. Nessa mesma época surge o movimento LGBT. Quem é gay ou transgênero vá ser, quem é hétero e não quer ter filhos não tem. É porque a população está devastando os ecossistemas. O excesso de população tem. A gente não tem tecnologia ainda para estar com tanta população na Terra, não. Eu sei que é questionável isso, mas os neomalthusianos não acham. Então, é tudo bem convergente, os eventos da Divina Providência. Justamente nessa época, para que mais crianças? Tem tanta criança no mundo, se fala, não é? Pois, exatamente, para quê? Volta e meia eu vejo pais caminhando, conduzindo crianças na rua, criancinha solta, criancinha no meio fio, sem dar as mãos a criancinhas, parece que querendo se livrar das crianças, né? Inconscientemente, mas é um fenômeno real. E quanto ao adultério, vou para pular esse assunto,
É provocativo, vocês estão vendo, a gente não está fechando o assunto, né? Dá algumas pinceladas rápidas. Quanto ao adultério, eu gostei muito do que Emmanuel, na sua visão clássica, conservadora, ele trouxe. Que, assim, a gente adota sem querer, só para não ficar com esse ponto solto, a gente não precisa se sentir literalmente pai ou mãe de alguém. Mesmo porque ser pai e mãe não é um artifício alegórico, né, não só da linguagem, mas também das formas, das metáforas de relacionamento uns com os outros. Ser pai e mãe é uma coisa muito séria. Mas a gente pode ter inclinação diferente para uma pessoa, como os professores e professoras têm em sala de aula, uma simpatia especial por alguém, ou uma antipatia mais forte, mas que envolve uma preocupação com a pessoa. Não tem isso? Que a gente acha que ser mãe, ser pai ou ser amigo, irmão, nossa, é como irmão de outras vidas. A gente com irmã de outras vidas, a gente pensa logo que é aquela relação agradável, concorda com tudo que eu digo, e nossa, beleza, chega perto eu me sinto bem. Não, isso é uma coisa boa, mas normalmente superficial. Lembram daquelas mensagens de Eugênia Spásia e até que ela passou de Maria Santíssima? O amor verdadeiro perturba, faz a pessoa perder noite. Né? É um banho-maria, eu não vou dizer infernal porque é paradisíaco, né? Porque se a pessoa tem um comichão em outras regiões do corpo, mais para baixo, quando está apaixonada com atração sexual, o banho-maria do coração e do cérebro que os filhos e as filhas geram nos pais e as mães, isso realmente é que é uma via crucis, né? Então, o amor verdadeiro, que é de filiação, parentalidade, nos faz nos sentir responsáveis por alguém. Nos faz nos sentir especialmente comprometidos com uma pessoa, com uma causa, com um ideal, porque nós podemos adotar uma causa, podemos adotar um departamento no meio acadêmico. Agora a questão do adultério, Emmanuel, com seu classicismo, com traços de conservadorismo, no traço conservador, portanto, questionável. Mas a parte clássica é aquela inquestionável, é aquela que a gente diz, são princípios tão universais que nós não temos como levantar dúvidas, a não ser que a gente levante dúvidas sobre o próprio juízo e valor. Quando ele diz assim, onde está o adúltero? Se condenava a adúltera, mas onde está o adúltero? E a visão de Eugênia Spásia sobre o assunto é fabulosa, da adúltera. Vocês se recordam, não é? E então, para os que estão nos acompanhando à distância, e muitos não conhecem, Eugênia diz que mulher aquela que mereceu receber a visita de Jesus na hora de ser apedrejada? A mulher foi pega em adultério e a ordem mosaica, que era legislação, não era só regra religiosa, é que ela fosse lapidada, como se falava no português clássico, em praça pública. Um monte de homens pegavam pedra. Vocês imaginam que virulência no sentido de ódio, né? Que misoginia infernal. Uma desconhecida, vou matar pedradas, porque ela foi pega no momento de erro. A Eugênia Spásia comenta que essa moça, como nós sabemos na época, a moça menstruava pela primeira vez. E ela era prometida a um homem por seu pai. Ela ficava, depois, era a educação, era a tradição, a praxe na época, ali, naquele povo. Então a tradição deles era, de Israel na época de Jesus, a menina menstruou, era prometida e passava um ano noiva, em casa, presa, para depois ser entregue ao marido. Saía do império do pai para o império do marido. Pois bem, essas moças, a Eugênia diz, não se casavam por escolha própria, não se casavam por afinidade, não se casavam por consciência, se casavam por obediência. A maior parte das mulheres se submetiam a isso porque nem se questionava. Era uma coisa assim, não se passava pela cabeça. Quantas mulheres, por exemplo, que algumas já muitas vezes vieram perguntar, né, tristes, Benjamin, me casei virgem, qual o problema de ter casado virgem? Não, mas é porque que bobagem isso, eu podia ter tido relações com outros homens antes de me casar. Pois é, mas no seu tempo você questionava esse assunto. Não era um assunto de sou honesta, sou decente, logo tem que ser virgem até me casar. Se nessa nova geração isso não é mais questionado, é outro assunto. Mas a gente não pode se condenar por, em outra época, julgar correto alguma coisa e ter seguido porque nossa consciência pedia. Então a maior parte das mulheres da época realmente seguia aquelas regras. Para mim, a prova de que Maria Santíssima
teve uma gravidez extraordinária. Como é que Maria Santíssima, e por qual razão, ela iria quebrar essa regra e ter relações sexuais entre naquele período de noivado de 1 ano? Por qual razão, para salvar a humanidade, qual era o propósito? Porque uma pessoa quebrar uma regra para beneficiar pessoas, como o próprio Gandhi não só quebrou, ele sugeriu à multidão que houvesse desobediência civil, a famosa desobediência civil. Leis injustas não são para serem seguidas. Tudo bem, isso é tudo válido. Mas espera aí, eu vou dar porque não deu para segurar. Não aguento, estou apaixonada, vou dar. Vocês conseguem imaginar um Cristo reencarnado, a mãe de Nosso Senhor Jesus, que não segurou a pepeca? Deixa eu botar em termos baixos. Dá para imaginar isso? Então, para mim, a prova espiritual e moral é a maior. Ela não fez sexo. Aconteceu alguma coisa. Ela não ia ser a mãe de Jesus à toa, qualquer mulher. Não ia à toa no sentido de pouco madura, pouco digna, pouco consciente. Não faz o menor sentido. Porque em certos meios religiosos ditos muito racionais, é claro que Maria fez sexo normal, etc. Peraí, gente, a questão não tem nada errado em ser mãe ou fazer sexo. O errado é uma pessoa quebrar uma regra sem propósito nenhum naquela época. Porque ela ia confrontar os valores morais da época. Diferentemente de Jesus, que quando confrontou, disse por que estava confrontado. Havia um propósito. Confrontar por confrontar? Fazer por fazer? Não foi. Então, voltando aos assuntos. Aí aquela moça que casou com um homem que não foi de sua escolha, descobre que ama outro, ou sempre soube que amava outro. E foi um arrastamento tão forte do seu coração, que ela que já não fazia sexo com seu marido de sempre, porque talvez fosse homossexual, porque os homossexuais não existiam, não é? Em Israel, 10% da população é gay. Até hoje a gente fica com dificuldade de achar onde estão esses 10%, né? Então, onde estava esse pessoal? Pois é. E ela, arrastada pelo coração, se envolveu com um homem que ela amava. Aí hoje a gente diz, mas que certíssimo, mas claro, desliga-se do homem que você não ama e casa-se com outro. Sim, hoje a gente aplaude, mas isso aconteceu há 20 séculos. Numa cultura em que a mulher fizesse isso, era adúltera, era criminosa, era um crime tão hediondo que ela era arrastada sem julgamento e apedrejada na rua. Assim, era arrastada e apedrejada ali. Alguém dizia, adúltera, gritou, os homens começavam a lançar pedra até matar. Em algumas situações havia interferência para ver um julgamento. Vocês vejam que coisa que era medonha para eles. E essa moça, imaginemos a ordem de coragem dela. Poderia ser uma pessoa suicida. Mas no caso dessa, a gente diz, essa era uma mulher à frente do seu tempo. Então as palavras de Jesus foram, na verdade, legenda para hoje. Quem são vocês para julgarem essa pessoa, esse espírito que está bem à frente do seu tempo? Ela tem que ensinar vocês, senão vocês parem. Aí ele diz, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aí então todo mundo sai, começando os mais velhos, porque quem mais pecou, né? Quem teve mais tempo pecar. E depois ele fica sozinho com a moça e diz, onde estão? Onde estão aqueles que... Jesus fazendo essas perguntas é tão bom. Mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Aí foram, Senhor, foram. Pois também eu não te condeno. Segue. E não tornes a pecar. Ele fala. Aí fica a mensagem complexa, de novo, ambígua. Porque pecar na antiguidade significava errar de alvo. Tenha juízo, criatura. Não precisa confrontar. Ou se for fazer, faça de jeitinho. Não faça. Eu sei que você está certa, que não está errada, mas não precisa se expor a risco de morte. E se alguém disser, não, você vai dizer que Jesus, no fundo, não mandou, disse que ela não estava errada, que não pecasse mesmo. E a passagem de Lucas 7, 36 a 50, que uma mulher que não era uma adúltera, era uma pecadora, querendo dizer, a prostituta. A prostituta vem lavar os pés de Jesus e depois de ele dizer que ela muito amava, disse, né? Condena o religioso que está perto. Manda que a moça saia, que está lá. A cena linda, né? Já disse várias vezes, desculpem repetir. Lavando os pés, respeitando pessoalmente quem está nos vendo à distância. Lavando os pés de Jesus com as próprias lágrimas. Que cena, não é?
enxugando com os próprios cabelos, sem falar nada, só chorando e lavando os pés de Jesus. Vá, seus pecados lhe são perdoados porque você muito ama. E não disse que não pecasse, não. Vá, seus pecados estão perdoados porque você ama muito. Que negócio misterioso, não é? Porque a ideia é o seguinte, aqui nos Estados Unidos, a gente me mandou passar por uma experiência interessante, alguns filmes estranhos. Eu cheguei a ver, Rainha Aracaju é dificílimo, cheguei a ver 3 filmes na mesma semana. Eu tenho dificuldade de ver um por semana. Então, num desses, eu fui assistir o clássico dos clássicos e o vento levou. Porque é impressionante. Se a pessoa não gosta porque é um assunto feminino, gosta porque é histórico, tem sempre um assunto. Gosta porque a fotografia é perfeita e cinema, quem gosta de cinema vai gostar de cinema. O filme é extraordinário mesmo, principalmente considerando a época em que foi produzido. Num certo momento, um cara que tinha um relacionamento muito forte com a dona de um prostíbulo, ele diz, você parece com minha esposa. As duas são mulheres bem-sucedidas. As duas são autossuficientes. Ele faz alguns elogios rápidos, mas você é honesta e tem coração. Gente, isso em 1939. E o que ele faz? Se é 1870, ele dá as costas e volta para casa da mulher, a dama decente. A dama da sociedade, hipócrita. E a prostituta, porque só tinha as opções da época. Gente, nós não estamos fomentando prostituição, é lógico, né? É um vício, um desequilíbrio. E é óbvio, não vou discutir isso aí. Embora isso seja considerado, em alguns ambientes, preconceito. Me permitam, eu considerar que é uma pessoa que precisa ser orientada a novas opções. Está se submetendo a ser violada, desrespeitada, etc. É um vício, a abertura a enfermidades, a DSTs, mas enfermidades também psíquicas, morais, né? Está se violando, se permitindo ser abusada. A questão não é essa. A questão é isso ser o assunto por excelência de uma pessoa ser digna ou não. Né? Assim como aqueles caras que faziam sexo com várias mulheres, eram pessoas super generosas, né? Também há mulheres assim, e embora na mulher seja bem mais complexo, porque o perfil feminino é de concentrar o amor e não multiplicar e espalhar, no sentido, quero dizer, genital, sexual. Então, na época, século XIX, que não é hoje, quais eram as opções da mulher? Casar para se submeter ao marido, ser freira, ou ficar solteirona cuidando dos pais em casa? Nessas 3 opções, ela não teria o que uma prostituta teria. Se fosse bem-sucedida, abrisse uma empresa, um negócio, que era o prostíbulo, as duas são autossuficientes. As duas são bem-sucedidas. Só que você é honesta e tem coração. Aí dá um beijo, tchau, Belle, e vai para casa. E a moça, é uma cena muito forte. Ela fica com a taça de bebida e os olhos cheios de lágrimas, a cena acaba aí. Isso para 1939 passou pela censura da época. Acho que passou porque nem entenderam direito. Não, não cola não, isso não cola, ninguém vai ouvir isso, ninguém vai ouvir. A prostituta era dona de suas opiniões na época. Hoje, uma religiosa tem, uma esposa tem. Não precisa casar, pode ser só um profissional, mas na época não tinha opções. Então, a mulher podia viajar, podia ler. As mulheres não liam o que queriam. Tinha limites. Você lê romance, livros para mulheres. Mulher não podia ler ciência, mulher não podia frequentar a faculdade, amigos, amigas.